Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3, verso 11. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Filipenses 2, verso 9 a 11. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra, embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. A gente continua enfatizando divindade e humanidade do Senhor Jesus. As lições que a gente tem aprendido e vai continuar aprendendo, vão mostrar de modo claro, sem ficar lugar para nenhuma dúvida, o lugar do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se são três pessoas ou se é apenas uma pessoa. Aqui, no texto já anunciado, aparecem duas pessoas. Aparece o Filho, cujo Filho o apóstolo começou usando o exemplo de vida deles, ou dele. Ele começou dizendo para que nós tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que ele, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, semelhante aos homens, humilhou-se até a morte, tomando a forma de servo, aliás, primeiro, tomando a forma de servo, humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Claro que aqui está falando do Filho. O Filho em relação ao Pai. E dos versos 9 a seguir, aí quando ele fala, quando está registrado, o apóstolo fala, pelo que Deus o exaltou. Claro que esta exaltação se refere ao Pai, se refere a Deus, o Todo-Poderoso. Ele, depois da humildade, dos processos de humilhação em que passou o Filho, o Pai o exaltou sobremaneira, dando-lhe o seu próprio nome. Mas temos que ver que aqui aparece o Filho como homem. Aparece o homem Jesus, que dentro do processo da encarnação é o próprio Deus que tomou a forma humana. Nós temos que seguir
esta linha de raciocínio para não perder o ponto final. Qual que é o ponto final de tudo? Normalmente, nós pensamos que a conclusão de tudo seria a salvação do homem, mas não é bem assim. Na realidade, a salvação do homem, a redenção do homem caído, faz parte deste grande propósito. Mas o ponto final de tudo é a instalação do reino de Deus. Temos que tirar da nossa mente aquela ideia tradicional estapafúrdia. No Velho Testamento é o Pai. No Novo Testamento, no período do ministério de Jesus, é a dispensação do Filho. E do Pentecoste para cá, Atos como base é o ministério do Espírito Santo. Nada disso. Isto foi apenas um arranjo teológico. Na realidade, é um só Deus. No Velho Testamento, no Novo Testamento e do Pentecoste para cá. E este destaque ainda terá o seu ponto conclusivo na entronização final de Jesus. No reino, quando ele voltar aqui e instalar o seu reino. Lembre, vamos dar uma olhada rápida na movimentação política do mundo hoje. Nós estamos vendo o mundo se dividindo em blocos de nações. Por quê essa divisão de blocos? Porque é difícil governar isolado, governar sozinho. Os problemas econômicos são grandes demais para tanto. Então, há uma movimentação. Cada dia, a geopolítica do mundo difere. Por quê? Estamos caminhando para o fim. Para o final em que o mundo será governado. Governado não é por anjos, não. Ainda não será governado por Deus no seu sentido original. Será o reino de Deus, sim. E será governado pelo Senhor Jesus. E não de maneira espiritual, como muita gente pensa, de maneira enigmática, de modo literal, de modo pessoal. Deus vai provar para demônios, para principados e potestades, para o diabo, que aquele plano de Deus lá do princípio, de dar a terra conforme ele deu, para que o homem exercesse domínio total. Mas o diabo entrou em cena, o homem caiu, e aí está o diabo com o seu domínio de trevas. O apóstolo João escreveu que o mundo jaz no maligno. E a gente está vendo isso de modo literal. Mas isso vai acabar.
o diabo completamente enganado. Isto vai acabar e, conforme eu já disse, não de modo espiritual, como muitos pensam, de modo claro, visível. O homem Jesus, ele que morreu, foi sepultado, ressuscitou, ascendeu-se aos céus, foi exaltado à destra. Destra não é primeiro, segundo e terceiro. Destra é posição de autoridade, posição de Deus. E ele voltará, conforme prometeu, ele voltará do mesmo modo que ele foi. Assim disseram os dois anjos para os apóstolos. Ele voltará para quê? A maioria dos cristãos só pensam em arrebatamento. Ele virá para nos levar, para nos arrebatar, tirar da grande tribulação. Teoria infundada. Ele virá para instalar o seu reino. Ele não vai precisar de blocos, de nações, ele não vai precisar de ONU, etc, etc. Ele vai governar, reinar com o seu povo. A gente vai ver isso em detalhes nos próximos vídeos. Fique sempre com a gente. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.